o Luciano aqui na frente. Nós queremos ouvir a Deus através da vida dele. Por isso que ele está assim bonitinho. Glória a Deus, aleluia. A Isa tem feito muito bem para ele, né? Olha, você pode perceber, está ficando mais lindo cada dia. Isso é poderoso. Parabéns, Isa. Você está deixando esse homem cada vez mais belo. Glória a Deus pela sua vida. Nós queremos ouvir a Deus através da vida do Luciano. Eu acredito que todos conhecem o Luciano, mas se tiver alguém aqui que não conhece, o Luciano é alguém que de fato ele cumpre aquele requisito, que na verdade aquele pedido do salmista, né, quando ele falou assim: Senhor, faz-me habitar na tua casa todos os meus dias. Ele deve ter orado isso em algum momento da vida dele. Deus levou muito a sério esse negócio. Ele mora aqui. Ele está aqui na presença 24 horas. É uma brincadeira, eu sei. Teologicamente não tem nada a ver com o que eu falei. Fique em paz, nós sabemos disso. Nós não julgamos que esse lugar em si simplesmente é um lugar onde a presença de Deus habita. Deus habita na sua vida, na minha vida, por meio de Jesus, amém? Mas com certeza o Luciano tem esse privilégio de poder estar aqui servindo ao Senhor de forma direta e indireta, tocando vários ministérios. E é uma bênção tê-lo conosco. Já há algum tempo nós... Quanto tempo, Luciano? 1 ano e 4 meses, olha que coisa maravilhosa. Passou rápido, né? 1 ano e 4 meses nós estamos aqui com o Luciano. Ele já está completamente... já é daqui, né? Ele já é daqui. Já há algum tempo atrás ele deixou de ser simplesmente alguém que estava aqui de passagem, firmou aqui tantos pés nesse lugar, que algumas coisas de Deus estão acontecendo na vida dele. Parece que o negócio é por aqui mesmo, irmãos. Parece que é por aqui mesmo a coisa. Né, Isa? Parece. Sinta essa impressão que a coisa está, sei lá, tudo que tem aí de Deus para acontecer, né? Quem sabe, muita coisa poderosa de Deus está para acontecer na vida do Luciano e através da vida do Luciano para todos nós aqui. O Luciano, ele é um homem de Deus, ele tem conhecido cada dia mais e mais o coração dele, alguém de busca, de intensidade, é alguém de uma sabedoria, de uma capacidade de analisar situações e buscar uma clareza em Deus. Isso é muito bom, e eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no coração dele vai ser sobrenatural, vai ser bênção. Amém? Quero orar por ele, e quero orar também pelo seu coração, para que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Esse momento só tem sentido se nós abrirmos o nosso coração. Se nós não abrirmos o nosso coração, vai ser apenas mais um culto na nossa vida, mais uma mensagem de algum pregador. Mas quando você abre o seu coração, Deus pode fazer essa palavra, ativar algo poderoso de Deus na sua vida. É isso que Ele quer fazer, quer ativar algo poderoso na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Luciano e nós abrimos o nosso coração para Ti falar através da vida dele nesse exato momento, Pai. Nós cremos que o Senhor quer falar conosco, que nós estamos atentos à Tua voz. Faça acontecer, Pai. Como tem sido cada culto aqui, faça acontecer. Que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre profundamente o nosso ser. E que a nossa vida seja impactada e influenciada por essa palavra, uma grande transformação. Profetizamos, Senhor Deus, um tempo de liberação do Teu poder, da Tua glória sobre nós, Pai. No nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor faça, Senhor Deus, na vida de cada um de nós aqui. Usa a vida dele, Pai, com poder, graça, intrepidez, ousadia, com clareza. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela de fato alcance o objetivo do Teu coração na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Luciano. Aleluia, boa noite, irmãos. Esse nosso pastor é uma bênção, né? Aleluia. Eu amo demais essa família. Toda quarta-feira ou toda quinta-feira a gente pode ter um tempo juntos. A Jo vem limpar a igreja aqui. Toda quarta-feira a gente almoça junto. É sempre uma bênção a gente poder se reunir. Então eu tenho o privilégio de poder literalmente andar ao lado deles e acompanhar esse ministério tão poderoso que Deus colocou sobre os nossos pastores e poder aprender com eles. É uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, quero começar com um aviso de utilidade pública. Eu sei que alguns chegaram até depois das 7, né? Por conta
de algo que aconteceu hoje. A vitória, né, irmãos? Aleluia! A vitória do Senhor, né? Amém, irmãos. 3-1, né? Aleluia, foi isso? Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Amém. Amém, queridos. Como o pastor disse da outra vez que eu iria ministrar aqui, o Senhor decidiu fazer um reteté aqui animado, né? Foi muito legal. E a experiência que aconteceu foi que eu estava terminando de concluir a ministração, de fazer alguns ajustes aqui e ali, orando sobre ela. E Deus disse assim, eu quero que você suba lá no altar, lá no púlpito, e ministre como se estivesse todos na igreja, como se tivesse uma multidão ali. Nossa, que louco, né? Mas você está na unção, nossa, que nem o Davi fala, é um matador de dragão, né? Um matador de demônio. Você está animadão. E aí eu subi aqui e comecei a ministrar, como se eu estivesse literalmente aqui com todos vocês. E terminei de ministrar, desci, aí fui tomar banho, fui me arrumar e tal. Quando vê, o culto virou, foi o que foi, né? Foi uma bênção, foi incrível. E aí hoje o pastor começa a ministrar e eu pensei, hoje de novo, né? Vai hoje de novo. Mas aí Deus, acho que deixou eu ter uns minutinhos aí para poder compartilhar com os irmãos uma palavra da parte dele com vocês. Aleluia. Queridos, domingo passado, quem esteve no culto aqui? Levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Acho que a grande maioria estavam aqui. Nós falamos, aliás, o pastor falou sobre como ativar o poder de Deus na nossa vida. Ele usou um texto de 1 Reis, onde ele falou sobre o profeta Elias, sobre Acabe, sobre Jezabel. E nisso ele falou da postura de Elias frente a todas aquelas situações que aconteciam. E ele falou de 3 elementos que nós precisamos ter para ativarmos o poder de Deus em nós. Os irmãos lembram quais eram? Oração, fé e perseverança. Oi, pastor, os irmãos estão afiados, hein? Glória a Deus. Era um teste, tá, irmãos? Os irmãos estão afiados, glória a Deus. E, queridos, o Senhor colocou no meu coração de que nós deveríamos continuar nessa mesma pegada sobre oração, fé e perseverança. Por isso eu intitulei essa ministração de Ativando o Poder de Deus, parte 2. Glória a Deus. É a parte 2 agora. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, já que o pastor Wesley usou o Antigo Testamento, eu vou utilizar o Novo Testamento. Mateus 3:11. Aleluia. Nosso amado Jesus, ele é incrível, né, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia e a gente começa a viajar nas Escrituras Sagradas, a gente começa a descobrir um Jesus tão incrível, que a gente fica meio doidinho. Todos conseguiram achar? Mateus 3:11. Diz assim, eu vou ler na revista e atualizada, na versão. Diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Essa é uma frase de João Batista a respeito de Jesus. Ele está falando de Jesus. João Batista está falando a respeito do Messias. Ele sabia quem era o Messias. E João Batista começa esse discurso dele falando que, para as pessoas que estavam perto do Jordão, que ele as batiza com água
mas viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia. Jesus, nos próximos episódios dessa mesma parte, ele é o quê? Ele é batizado. Jesus é batizado. Em Lucas 3, 16, vai mais um pouquinho para frente, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Queridos, quem aqui já jogou videogame? Levanta a sua mão direita. Só para complicar, né? Poucos. Quem aqui já viu alguém jogar videogame? Levanta a sua mão esquerda agora. Agora aumentou o número. Quem aqui já ouviu falar de videogame? Levanta as duas mãos. Aê! Agora acho que todo mundo... Agora a gente está num time completo agora. Vou utilizar essa última parte. Quem já ouviu falar em videogame? Em alguns jogos, nós temos o que se chama de poder especial, ou de ataque especial, ou de superpoder. Enfim, cada jogo tem a sua expressão para dizer que, depois de um tempo, você tem direito, ou você pode, utilizar uma força que vai além da sua força normal. Em alguns jogos de luta, ou de matar monstros, enfim, os mais jovens, aí, os adolescentes que eu acompanho, sabem do que eu estou falando, certo? Boa. Sabem que depois de um tempo de você lutar com um monstro, enfim, você vai carregando a sua barrinha de poder especial. E esse poder especial te dá uma força maior para atacar o chefe, para atacar o boss, para atacar o inimigo. E você então consegue tirar um dano maior dele. Ok, isso eu só quis parafrasear, mas a gente não vai se ater a isso. Eu quero que você dê esse exemplo para que você entenda o poder, essa barrinha do poder que carrega. E essa barrinha do poder que carrega, por assim dizer, esse plus, esse ativar o poder, ele acontece na vida de pessoas que, de certa forma, estão também lutando, que estão também guerreando. Nós vamos ver mais para frente que nós estamos em uma constante batalha, em uma constante luta. E você concorda comigo que vocês que vieram de carro, a pé, de moto, exerceram algum tipo de força para vir? Seja para se levantar da sua cama, na sua casa, para tomar banho, para se arrumar, para entrar no carro, para chegar aqui na igreja, para subir. Vocês concordam comigo que exerceram um certo tipo de força, correto? Se você for para a academia, aqueles que vão malhar ou vão correr, exercem também um tipo de força. Aqueles que fazem algum tipo de luta marcial, ou sei lá, também exercem um tipo de força. Beleza. Nós podemos dizer que esse é um tipo de poder, de certa forma. Porque se eu tenho um poder de fazer algo, eu tenho que exercer uma força para aquilo acontecer. Certo? Estão conseguindo me acompanhar? Então, usando esse exemplo do jogo, que a gente precisa carregar a nossa barrinha do poder, e de que a gente precisa de força para exercermos qualquer coisa na nossa vida, seja pensar, você precisa de força para pensar. Às vezes você está tão cansado, você pensa, não quero nem pensar hoje, estou cansado, não consigo nem pensar. Por quê? Porque você precisa de força para pensar, precisa de poder. E em Lucas 3, 21, abra aí, Lucas 3, 21. Vai mais para frente na sua Bíblia. Nós vamos ler algo muito bacana
falado de uma outra forma a respeito de Jesus. Deixa a Bíblia aberta aí. Mas antes da gente falar sobre isso, e baseado naquilo que a gente viu na ministração passada, que foi oração, fé e perseverança, nós vamos ver que para nós carregarmos essa barrinha, ativarmos esse poder, termos esse poder especial em nós para ativar, nós precisamos viver de fato e de verdade essas três realidades na nossa vida: a oração, a fé e a perseverança. Elas precisam estar conectadas com a nossa vida, e a gente vai ver, a exemplo de Jesus, como antes de ele receber esse poder especial que nós lemos lá, que foi o batismo do Espírito Santo, dele chegar naquele... Agora foi ativado o poder especial de Jesus. Ele chegou no momento que agora começa o ministério dele. O tempo de usar as coisas, por assim dizer, naturais, de ficar ali batendo no inimigo, de certa forma, carregando a barrinha, carregou no limite, e agora então o Espírito Santo desce sobre ele e ele ativa o poder sobrenatural na vida dele. O primeiro ponto, que o pastor falou domingo passado, foi sobre oração. Eu procurei na Bíblia sobre oração antes de Jesus ser batizado, e eu confesso para vocês que na minha procura, talvez se os irmãos são melhores do que eu nisso e souberem de outro texto, por favor me informem, mas o único que eu encontrei que fala a respeito da oração de Jesus foi nesse texto de Lucas 3, 21, que Jesus orou antes de ser batizado. Em Lucas 3, 21 diz: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, quem foi batizado? Todo o povo. Também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. A ordem que acontece aqui, de Jesus também foi batizado, e ele estava o quê? Orando. Jesus estava orando. Olha que engraçado. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou com Deus e com o Espírito Santo, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, ele estava orando. Jesus estava orando. Ele estava nos dando exemplo de como que nós ativamos esse poder de Deus em nós. A começar pela oração. Nós precisamos orar. E nós vamos ver, como o pastor falou, na ministração antes, ele citou o texto, a oração, Jesus nos ensinou a oração sacerdotal, que não é simplesmente nós repetirmos palavras vãs, ou declamarmos ou declararmos palavras vazias, ou repetições que não levam a nada, ou simplesmente fazermos algo porque alguém nos pediu. A oração, ela vai muito além disso. É uma conexão com o nosso Criador. É uma conexão com o nosso Deus. A oração, ela transcende as coisas naturais. A oração, ela faz de nós seres melhores. Às vezes, quando a gente ora por algo, por alguém, ou por nós mesmos, o simples fato de nós ouvirmos o que estamos falando, já muda uma chave na nossa cabeça, assim, tipo, uau, eu achava que era um monstro tão grande, mas é só uma baratinha. É só uma baratinha. É tão, às vezes, fútil. Mas tem coisas que, quando a gente ora, o Senhor coloca no nosso coração. E a gente passa a perceber o mundo espiritual de uma maneira tão incrível. E isso acontece por meio da oração. Elias, como foi ministrado
na semana passada, antes de a chuva vir, ele orou 7 vezes. Quando ele disse e o que aconteceu antes, pediu para os novilhos serem separados, 2 novilhos, um para os profetas de Baal e outro para que ele sacrificasse. Ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração dele e o que desceu do céu? Fogo. Mas o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que oraram, mas hoje a gente vai falar de Jesus, do nosso Jesus. Jesus aqui estava orando. Aleluia. Jesus, ele é o próprio Deus. Eles são Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lá em João, capítulo 1, vai um pouquinho mais para frente aí, queridos. Em João, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo, queridos? Jesus. Jesus era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem quem? Sem Jesus. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o próprio Deus. Mesmo sendo Deus, ele orou. Mesmo sendo Deus, nós vemos inúmeras passagens nos evangelhos que Jesus se retirou para orar, que Jesus foi para o monte orar, que Jesus orou antes de escolher os discípulos, que Jesus orou aqui no batismo, que Jesus, antes de ir para o Gólgota, ele também orou. Estava lá com o discípulo dele e disse: poxa, você não consegue nem orar 1 hora, e Jesus foi lá sozinho fazer oração junto ao Pai. Temos inúmeras referências bíblicas que falam de Jesus orando. E aí, nós podemos ver em Mateus, Mateus 6. Mateus 6, 5 a 8, Jesus, depois de receber o batismo no Espírito Santo, ele começa a ensinar e dar diretrizes para a igreja, e uma delas é a respeito da oração. E ele diz assim: e quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E depois, então, Jesus fala da oração sacerdotal, como nós devemos orar. Aqui é uma outra ministração, uma outra pregação. Mas eu quero enfatizar para vocês, queridos, essa parte da oração. Crente ora. Ponto. Ah, eu sou crente. Você ora? I'm so sorry. Você é um crente de mentira. Você não é um crente de verdade. Crente ora. Ah, mas porque tem que orar? Não, queridos. Não é porque tem que orar. Você respira porque tem que respirar? Depende da sua ótica também. Talvez alguém possa dizer: tem que respirar mesmo, senão eu morro. Você pode olhar da mesma forma. Eu tenho que orar mesmo, porque senão eu morro. O crente pessimista talvez pensaria dessa forma. Mas pensarmos que, poxa,
Eu tenho que respirar porque vai me fazer bem. Eu tenho que respirar porque os meus órgãos precisam de oxigênio. O meu corpo precisa disso. Eu não vivo sem ar. Eu não vivo sem respirar. Um crente de verdade não vive sem orar. Jesus deixou a glória dele e veio à semelhança de homens, a nossa semelhança. Por vir à nossa semelhança, Jesus entendia que a oração era como a sua respiração. Por isso, Jesus orava. Jesus entendia que para ele manter o nível de santidade, para ele não vacilar como o primeiro Adão vacilou, que para ele manter-se crescendo em estatura e em conhecimento, ele precisava orar. E por que a gente não vai orar? O outro ponto que nós podemos ver é a fé. A fé. A oração e a fé, elas estão atreladas. Elas estão bastante ligadas. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para fazermos o que fazemos. Nós precisamos de fé para continuarmos exercendo e fazendo o que nós fazemos. Se eu perguntar para vocês que trabalham nos seus respectivos trabalhos, você acredita no que você faz? Você tem fé no que você faz? Na sua empresa, você acredita no seu produto ou no seu serviço? E na sua vida, você acredita em si mesmo? Quando a gente vai para Lucas 2:49, não precisa abrir. Lucas, mas quem quiser abrir pode abrir, ok? Lucas 2:49 diz o seguinte: ele lhes respondeu. Jesus respondeu para as pessoas que estavam procurando ele, porque ele era adolescente ainda, tinha 12 anos, e ele se perdeu, aliás, ele não se perdeu, os pais dele se perderam de Jesus, foram para casa e deixaram Jesus na festa na sinagoga. E aí então eles voltaram para procurar Jesus, e achando ele, Jesus deu a seguinte resposta para eles. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha o que Jesus falou. Não sabíeis. Ele está fazendo uma pergunta quase retórica para eles, dizendo: não sabia que eu estaria na casa do meu pai? Ou seja, vocês me ensinaram isso. Nós não podemos pensar que Jesus não foi ensinado, que Jesus, quando veio como homem, ele já veio com todo o conhecimento nele. Deus confiou uma missão de fé para Maria e para José. E coloca gente de fé nesses dois. Um anjo aparece para Maria e diz que ela ficaria grávida do Messias, que era para colocar o nome de Jesus, tal e tal. E ela acreditou naquilo. E acreditou tanto que ensinou o menino para andar daquela forma, da maneira que ele tinha que andar, ensinando na lei como ele devia ser ensinado, que nós vamos ver que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Mas quem eram os pais da criança? Era José e Maria. E José e Maria tiveram fé para que Jesus era, de fato, o Messias. E não somente os pais de Jesus, mas também o próprio Jesus acreditou naquilo que os pais dele disseram. E naquilo que Deus também dizia a respeito dele quando ele orava. A confirmação que o próprio Jesus tinha de quem ele era em Deus, na nossa semelhança, como seus irmãos, como irmãos de Cristo. Ele acreditou, teve fé naquilo que Deus falava a respeito dele. E Jesus falou aqui: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou seja, eles ensinaram Jesus que ele devia estar ali.
Os pais de Jesus ensinaram ele que ele deveria fazer aquilo que ele faz. E ele acreditou, ele teve fé. Jesus foi educado naquilo e acreditou no que os pais dele falaram, que ele era o Cristo. E aí surge a pergunta: quando Deus fala ao seu coração a respeito daquilo que você é, você tem fé ou você duvida? Você acredita naquilo que Deus fala ao seu respeito? Naquilo que as Escrituras falam a seu respeito, como Jesus leu as Escrituras e acreditou que ele era o Messias, e de fato ele é o Messias? E depois ele fala lá na sinagoga que se cumpriram então as Escrituras, ele lê um texto específico que diz que se cumpriram as Escrituras e pronto, que cumpriu aquela palavra e que ele é o Messias. E aí eles ficam bravos, enfim, mas isso aqui é um outro tema. Mas quando Deus fala ao seu coração, você acredita naquilo que Deus fala? Ou você duvida? Esse nível de confiança só se tem com quem a gente é família. Esse nível de confiança a gente tem com quem a gente acredita. Se o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, seu filho, dissesse algo para você, uma coisa bem miraculosa, bem doida, tipo, sem pé nem cabeça, é mais fácil você acreditar nele ou num estranho? Na pessoa que você tem confiança, que na sua família. E é por isso que Deus nos chama de família. É por isso que Deus nos chama de filhos. E é por isso que Ele quer que nós confiamos naquilo que Ele nos diz, naquilo que Ele fala a nosso respeito. A fé, ela precisa estar atrelada ao nosso coração. Na vigília que nós tivemos no sábado passado, na última vigília, eu pude compartilhar com os irmãos a respeito de nós não somente orarmos, no sentido de falarmos algo, mas de orarmos a palavra, de orarmos a Bíblia, de não somente lermos o texto corridamente, de uma leitura silenciosa ou até mesmo falando, mas da gente ler a palavra, da gente pegar um texto, pegar um versículo e ficar falando aquele versículo e pegar uma palavra que Deus falou contigo, pegou uma parte que Deus falou contigo, ficar falando aquilo até o Senhor falar e trazer uma revelação ao seu coração. Mas não de maneira como os fariseus faziam, de simplesmente declamar e falar porque queriam aparecer, mas porque têm desejo de conhecer as profundezas daquele texto, mas porque têm desejo de conhecer o que está por detrás daquele texto. O que o Senhor quis revelar e quis falar através das Escrituras com aquele texto específico. Isso, a Bíblia nos garante que aquele que bate, a porta lhe é aberta. Aquele que pede, recebe. Deus não vai negar a revelação para você de forma alguma. Ele quer se mostrar, mas ele precisa de homens e mulheres que oram e que têm fé. E aí nós vamos para o último tópico, que é a perseverança. E a perseverança nós podemos ler em Lucas 2:52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pergunto para vocês, se uma pessoa tem 30 anos de idade, quanto tempo ela levou para chegar aos 30 anos? Quanto tempo? 30 anos. Se uma pessoa tiver 12 anos como eu tenho, não entendi, irmãos. Se uma pessoa tiver 15 anos de idade, quanto tempo ela levou para ter 15 anos? 15 anos. Jesus levou 30 anos para ter 30 anos. Não menos tempo que isso. Que revelação, né, irmãos? É isso que você vai encontrar quando você lê os textos. Estou brincando, irmãos. Jesus teve 30 anos para ter 30 anos. Mas o que eu quero falar para vocês é que a perseverança por detrás do próprio Jesus, em confiar na palavra de Deus por 30 anos, até que o Espírito Santo descesse sobre ele, foi
uma realidade sobre ele. Jesus, nestes 30 anos, ele estudou, ele se capacitou, ele orou, ele teve fé, ele não fez o seguinte: quero usar meu poder logo e é isso aí, porque eu sou Jesus. Ponto. Não. Ele foi perseverante na oração, na fé e naquilo que Deus falava na sua palavra a respeito dele. Ele foi perseverante nesses 30 anos. Por que eu falei que 30 anos é 30 anos? É que quando a gente lê o texto, parece que foi tipo do dia para a noite. Talvez muitos de vocês têm mais de 30 anos, têm 30 anos, estão há cerca de 30 anos, ou não têm ainda 30 anos. Mas todos viveram, até então, alguns bons anos. E esse tempo passou num piscar de olhos, tipo assim... Tá, se você fizer uma leitura bem rasa, passou muito rápido. Mas é o dia a dia, é aquele pouquinho, o poder do pouco. Todo dia, passa um mês, passa 2, passa 6, passa um ano... E aí passa mais um mês e um ano, e aí passa mais um ano e 6 meses, e aí passa 2 anos e 6 meses, até chegar a 30 anos. Até chegar naquele limite. Jesus viveu isso. Ele foi perseverante. E aí surge a pergunta: será que nós somos perseverantes nas coisas que Deus fala ao nosso respeito? Será que você é perseverante para esperar a promessa se cumprir que diz... que Deus falou a respeito da sua vida, da sua célula, das suas finanças? Ou você, quando ora, Deus, eu quero fugir das dívidas, eu quero ser um homem que não tem mais dívida, e quer que 30 anos, não que você vai ficar 30 anos pagando uma dívida, está amarrado, mas você quer que aquele tempo passe num piscar de olhos. Você precisa ser perseverante. Se você definiu e decidiu aquilo, mantenha-se fiel naquilo que Deus falou a seu respeito, naquilo que você definiu para a sua vida, naquilo que você afirmou com o Senhor, e não vacile. Seja perseverante, porque o dia do batismo, quando os céus se abrem e o Espírito Santo desce como pomba, e aí Deus diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, vai chegar. Mas teve que passar 30 anos para isso acontecer. E Jesus teve perseverança em todo esse tempo. E para finalizar, amém? Para que serve isso para a nossa vida? Eu fiquei me perguntando e perguntando para o Senhor. Eu disse: amém, Deus, o Senhor quer que eu fale novamente sobre ativarmos o poder de Deus na nossa vida, parte 2, falarmos sobre oração, sobre fé e sobre perseverança a respeito de Jesus. Como Jesus foi um homem de oração, um homem de fé e um homem perseverante, provado na palavra antes do seu batismo. Isso tudo que eu li aconteceu antes do batismo de Jesus, tá, irmãos? Só para deixar claro. E eu perguntei para o Senhor isso, e Deus disse: para o mesmo fim que foi para Jesus, para que ele vivesse o cotidiano, o dia a dia, do 0 aos 30, antes de receber esse plus, por assim dizer, esse poder de Deus, do Espírito Santo, para que ele se mantesse puro, íntegro e santo diante do Senhor. A Bíblia nos fala, em Efésios, capítulo 6, abra aí sua Bíblia, em Efésios 6, versículo 10, nos diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o poder aqui. Olha a palavra poder aqui. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus. Nós fazemos tudo isso para ativarmos o poder de Deus. E o Paulo está falando o seguinte: sejam fortalecidos em Deus e na força do poder dele, não na sua força
e no seu poder, mas na força de Deus e pelo poder de Deus em você, em mim. A Bíblia depois continua e diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí eu pensei, uau, que interessante, como isso se aplica ao nosso dia a dia. Jesus foi fortalecido na força e no poder de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Por isso ele orava e tinha fé e era perseverante. Por isso ele ativava esse poder de Deus nele para ficar firme contra as ciladas do diabo no dia a dia, no cotidiano, no dia a dia desses 30 anos, por assim dizer. Ele se manteve firme e perseverante nesse tempo. E depois continua, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí então, ele diz o seguinte no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Olha essa frase, por isso que eu digo para você ler a palavra e pegar as minúcias que o texto diz. Depois de terdes vencido tudo. Não é uma, duas ou três, é tudo. Depois de você vencer todas as batalhas, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Meus irmãos, como o pastor disse no início, essa palavra só tem poder se você estiver com o seu coração aberto, se você estiver com seus ouvidos atentos, se você se permitir que essa palavra adentre ao seu coração. Eu tentei de alguma forma discorrer pela Bíblia o exemplo de Jesus, a maneira como ele ativava e ativou esse poder de Deus aqui na terra, através do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi liberado. A metáfora que eu utilizei para carregar o poder, ela já foi carregada. O poder já está disponível. O carregar esse é mais uma luta da sua mente em você assumir a postura de dizer, eu quero usar esse poder. Eu quero usufruir desse poder. Jesus já lutou essa batalha. Ele já guerreou, ele já liberou o Espírito Santo de maneira abundante para nós. Ele já está disponível para todos nós. Esse poder que Jesus recebeu com a descida do Espírito Santo, estava sobre ele, ele passou a ensinar, passou a falar como as coisas deveriam acontecer, e depois ele ascendeu aos céus e disse que ele tinha que ir, porque ele tinha que mandar o Espírito Santo, para que nós, então, fizéssemos as mesmas coisas, e coisas maiores, ainda maiores das que ele fez. Então nós já temos tudo liberado. Nós não precisamos, em certo sentido, irmos para o Antigo Testamento e ficarmos talvez nos mutilando e ficarmos pensando que temos que fazer um monte de coisa no sentido de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ativarmos o poder de Deus. Você precisa orar, ter fé e ser perseverante. Pois tenha certeza que todo o restante Deus vai te revelar, meu irmão. Deus vai revelar para você. Deus vai te dar estratégia. Deus vai revelar ao seu coração o que precisa ser feito. Mais do que alguém aqui da frente dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. É o Senhor falar ao seu coração e você ser obediente àquilo que Deus falou ao seu coração e perseverar até que aconteça. Perseverar até que aconteça. Elias orou 7 vezes, até que uma pequena nuvem viesse do mar, viesse da região do horizonte. Ele orou 7 vezes, ele perseverou. Quantos nãos ele ouviu? Talvez quantos nãos você também ouve. Nós precisamos perseverar naquilo que nós fazemos.
Eu já quero chamar o Ministério de Louvor e chamar os irmãos para ficar de pé também, para parecer que está acabando. Mas como eu sou um mini Wesley, então, irmãos, então, queridos, estou brincando, a gente está encerrando. Mas eu quero que você vá para sua casa, meu querido, confiante de viver essa sua semana, ativando esse poder de Deus na sua vida. Orando a palavra, orando o que o Senhor coloca no seu coração, obedecendo aquilo que Ele coloca de impressão no seu coração. Anote aquilo que Deus fala ao seu coração. Anote. A Bíblia nos fala para nós escrevermos nos umbrais, escrevermos na testa, escrevermos nos braços, escrevermos em tantos lugares a palavra dele para que a gente não se esqueça, para que a gente lembre aquilo que Deus está falando para nós e a nosso respeito. Por isso, queridos, ative o poder de Deus na sua vida, essa semana. Ative o poder de Deus e instigue os irmãos da sua célula a fazerem o mesmo. Ative o poder do Senhor a começar na sua vida. Muitas vezes a gente fala para os casados, né? A gente, não, porque eu não ministro ainda casais, mas normalmente a gente ouve falar sobre o casamento e tal. Mas sabe, queridos, ainda são duas pessoas. E se as desavenças acontecem, é porque ainda não tornou, vamos lá, tipo, fundiu literalmente literalmente. Se ainda Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três, mas eles estão completamente amalgamados, nós ainda vamos chegar nessa estatura, mas ainda não somos. O que eu quero dizer com isso é que você é uma pessoa individual. E o que eu quero dizer com isso é que, além de você orar com seu cônjuge, além de você buscar junto com seu cônjuge, você precisa buscar aqui dentro. Porque quando os dois estão alinhados em Deus, eles se aproximam mais ainda. Quando os dois, de maneira individual, se aproximam de Deus, é como se fosse um triângulo. Deus estivesse em cima e vocês dois e o casal alinhado embaixo. Quanto mais próximos de maneira individual se aproximam de Deus, mais próximos um fica do outro. Mais próximos vocês ficarão na medida que vocês se aproximam de Deus. Então, nosso Deus é um Deus individual, é um Deus pessoal, é um Deus que deseja abundantemente que você use o poder dele, que você seja fortalecido no poder dele, que você seja alguém que atue de fato e de verdade em unção, em intrepidez. Muitas das vezes não vai acontecer o reteté, mas vai acontecer a transformação aqui na mente, vai acontecer a transformação aqui no coração. E os resultados dessa transformação, eles também não se mostram um dia para o outro. Os resultados da transformação, eles levam um tempo para serem externados. Eles levam um tempo para serem abrochados. Eles levam um tempo para serem vislumbrados por outras pessoas. Mas tenha certeza de que o dia, a semelhança de Jesus no seu batismo, em que os céus foram abertos e o Espírito Santo desce como pomba, e Deus fala a respeito de Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse dia, ele vai chegar. Se você orar, ter fé e for perseverante. Feche seus olhos.